Essa noite nós estamos na cena do Calvário. A parte culminante, principal, agora na cruz. Já foi julgado falsamente, foi condenado, foi entregue para morrer e agora ele está na cruz. Vamos ver que lições essa noite nós vamos tirar da morte de Jesus, do momento da sua morte, aquilo que estava acontecendo ali, a reação da natureza, as palavras de Jesus e que isso fica para a minha vida e para a sua vida, porque aqui, nós não viemos aqui essa noite, nem vocês, nem eu, para ter esse conhecimento histórico, ou aumentar o nosso conhecimento bíblico. Não, isso é importante, é bom, mas não é tudo. A razão dessa classe bíblica aqui, eu sempre digo, é fazer com que descubramos o que é que as palavras de Deus, o que que esses fatos, o que que essas revelações têm a ver com a minha vida. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. O que que isso te ajuda amanhã no seu trabalho? O que que isso ajuda no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho? O que que isso que a gente está estudando aqui tem de prático para a nossa vida? É isso que nos traz aqui. Senão não faz muito sentido. Se é para ter conhecimento bíblico, não faz muito sentido. Ou eu transformo isso aqui em lições para a minha vida, e as pessoas possam ver transformação em mim, ou não faz sentido. E é por isso que o Evangelho tem sido menosprezado, porque as pessoas ouvem muito falar e não veem os que falam transformados. Ontem à noite, não sei quantos assistiram, um seriado da Globo, Na Forma da Lei, parece que ontem era o 2º capítulo, uma barbaridade, cheia de violência e tal, mas eu ali com o controle remoto procurando o que assistir, assisti ontem um trecho desse seriado, mas peguei uma parte importante que marcou para mim, e que tem a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Que parte era essa? Um advogado mau caráter, defendendo políticos que também não têm caráter. E um político ali manda matar o outro. O filho do político manda matar. E a cena a qual me refiro é a cena que esse advogado, muito conceituado ali na série, na ficção, está discutindo com o filho, porque o filho discorda do pai. O filho tem um conceito ético, moral, de que o pai não deve defender aquele tipo de bandido, de assassino, de gente que não deveria mais existir na sociedade. Corrupção. E o pai, um homem muito bem sucedido, um advogado muito famoso, na discussão com o filho, ao invés de ensinar o que é correto para o filho, que está começando a carreira com ideais, o pai, esse advogado, olha para o filho e diz assim, aquilo me chocou na sala porque eu sou advogado. Ele olha para o filho e diz assim, você é muito jovem e inexperiente, a vida vai te ensinar uma coisa. Os melhores clientes que um advogado pode ter, normalmente são aqueles que não têm razão. Eu sentado no sofá da minha sala, aquilo para o Brasil inteiro assistir, para as pessoas parece uma verdade muito forte, porque na verdade parece que os advogados ganham dinheiro defendendo os grandes bandidos, aqueles que têm poder financeiro, os políticos. Parece que os advogados enriquecem com essas causas, parece que esse é o bom cliente. A frase é contundente, meu filho, os melhores clientes são aqueles que não têm razão, e isso é uma mentira, e eu sou testemunha disso, porque os melhores clientes do meu escritório são as causas que eu ganho, porque eles têm razão. É possível ser cristão e ser ético na profissão, é possível sim, ser advogado, porque as pessoas têm aquele conceito de que o advogado é aquele que mente para ganhar a causa para o seu cliente. Onde está escrito isso? Existem advogados e advogados. Existem juízes e juízes, médicos e médicos, em qualquer profissão, pastores e pastores. E aquela frase ontem mexeu comigo, eu falei, mas como se diz isso para as pessoas? Quantos jovens, quantos estudantes, quanta gente na fase de formação de caráter, tendo essa visão distorcida da profissão. Os melhores clientes são aqueles que não têm razão. Um absurdo, isso não é verdade. Não é verdade para muitos profissionais. Tem muita gente com razão que são excelentes clientes. Eu defendo empresas, as pessoas sabem, eu lido na área de marcas, minha profissão é propriedade industrial. Eu trabalho com combate à pirataria, não vou citar nome de clientes, mas vocês conhecem grande parte dos meus clientes, que são as marcas que estão nos shoppings.
E quando eu processo alguém porque fez uma calça falsificada com aquela marca, o meu cliente tem razão sim. Estou defendendo quem está do lado da verdade e da lei. E já não foram poucas as vezes que me foram proposto defender aquele que não tinha razão, e eu pude dizer, desculpe, procure outro advogado, que eu não faço isso. Por quê? Porque isso atrapalha, acaba com um conceito que eu demorei 30 anos para construir, e eu acabo perdendo os bons clientes, porque amanhã um cliente bom, uma empresa séria vai dizer, mas escuta, meu advogado defendendo aquele bandido, aquele safado, que todo o segmento sabe que ele é safado, que ele falsifica roupa, o meu advogado, da minha grife, defende um falsificador. Vocês conseguem compreender isso? Fechando parênteses, que eu não estou aqui para defender minha profissão, eu estou falando de Jesus. Por que eu encaixei isso aqui? O que tem a ver o que eu falei com isso aqui? Por isso que eu disse que o que a gente está estudando tem que ter efeito prático na nossa vida. Ou eu faço na minha profissão o que eu prego aqui em cima, ou eu estou aqui mentindo, ou sou um farsante. E farsa, meu amigo, você pode enganar, como é que é aquela frase? Você pode enganar algum por algum tempo, mas você não pode enganar a todos por todo tempo. É fácil desmascarar a fraude. Então, ou nós praticamos o que nós aprendemos aqui, custe o que custar, ou não faz sentido o cristianismo. E aí, como eu gosto, quando alguns clientes, às vezes me gozam, em reunião, pedindo coisas que eles sabem que eu não vou fazer, e aí às vezes um ou outro diz assim, não adianta pedir essas coisas para o Mauro, porque ele é evangélico, já sei que com ele é tudo certinho. Como é bom ouvir isso, que esse é o conceito que eles têm de mim, que eu sou evangélico e é tudo certinho. Me poupa, porque não precisam me pedir coisas que sabem que eu não vou fazer. Graças a Deus eu estou numa fase da minha vida e da minha profissão, que hoje eu posso escolher clientes que eu faço, que eu tenho independência para isso, graças a Deus conquistei isso. Então hoje eu posso olhar e dizer, isso não faço, então não vou te contratar, então contrata outro. Não dependo disso para viver, graças a Deus. Mas isso a gente conquista. Você demora 30, 40 anos para fazer um nome, você pode perder num só ato. Num só ato você pode perder o que você construiu por uma vida inteira. E alguns cometem esse erro. Mas voltando para cá, o que isso tem a ver com o tema dessa noite? Com o Calvário, com Jesus na cruz. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque a humanidade, ela é distinguida aos olhos de Deus, não por aquilo que a maioria das pessoas pensa. As pessoas pensam assim, Deus separa os bons dos maus, os bonzinhos dos ruinzinhos. Então, se você faz coisas boas, se você ajuda os pobres e tal, então você vai se salvar porque você é bom. Aquele lá, não, ele não presta, ele não ajuda, então ele vai se perder. Isso é um engano, a salvação não vem desta maneira, isso é salvação pelas obras, gente. E obras a gente conversa depois que a pessoa está salva. As obras entram depois da salvação. Elas têm um papel importante, mas não para se salvar. E daí o tema, o que é preciso saber para ser salvo? Esqueça as obras para isso. O que nos diferencia, e aqui é o ponto, é a reação de cada pessoa diante da cruz de Cristo. Vou repetir. O que nos distingue, nos diferencia para Deus e o que vai determinar o nosso destino eterno é a reação de cada um de nós diante da cruz de Cristo. Por isso que nós estamos no Calvário hoje. Eu vou mostrar na cena do Calvário, na cena, não precisa vasculhar o resto da Bíblia, reações diferentes que determinaram destinos diferentes. Ali na cena, para que eu tire lição para a minha vida, para mostrar que os meus bons atos, eles são decorrentes da minha reação diante da cruz. Dependendo da reação que eu tiver, da aceitação que eu tiver, Deus passa a operar em mim os bons atos que eu não consigo fazer. Ou seja, o ato santificado não é aquele que eu pratico. O ato santificado para Deus é aquele que Cristo pratica em mim e por mim. Esse ato é santificado. Estou falando difícil? Estou tentando falar fácil. Estou tentando não complicar, mas é isso mesmo.
Produzir atos bons sem a presença de Cristo, sem a influência dele, esses atos não têm valor para Deus. O ato que tem valor é aquele praticado pela influência da pessoa de Jesus Cristo, aquele ato que ele em mim faz com que eu pratique. Diante da cruz, vamos ver reações diferentes, que determinaram destinos diferentes. Abre lá, Evangelho de Mateus, capítulo 27, cena do Calvário, tá? Nós estamos no Calvário essa noite. Vamos ver as reações diferentes. Mateus 27, eu quero ler o verso 42 e 43. Aliás, vou ler do 41. Mateus 27, 41. Leiam comigo. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, quem são? Os líderes judaicos, escarnecendo diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: sou filho de Deus. Diante da cena do Calvário, diante da cruz, qual foi a reação dos sacerdotes e dos líderes judaicos? Qual foi a reação deles diante da cruz? Escarneceram. Não falou que era o filho de Deus? Ele não confiou em Deus? Que ele desça da cruz. E aqui uma frase chave que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, porque ela merece mais meditação. Diz assim: salvou aos outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Isso aqui merece mais reflexão, então a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. Salvou aos outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Então estavam execrando Jesus, dizendo: ele que fez milagres, que ressuscitou, mas a si mesmo, olha lá, ó, ele mal consegue descer daquela cruz. Ele foi vítima de gozação. Então qual foi a reação dos soldados, dos sacerdotes e dos líderes diante da cruz de Cristo? Aceitaram? Se converteram? Não. E eles presenciaram os milagres, todo o ministério de Cristo, tudo que ele fez, tudo que ele disse, estiveram frente a frente, viram Jesus pessoalmente. Que desculpa vocês acham que eles vão ter para a eternidade? O que é que vai condenar esses homens aqui? Foi as coisas erradas que eles fizeram na vida? Foi porque deixou de pagar a conta, porque brigou, porque mentiu? É isso que vai condená-los? Não. O que vai condená-los é a reação que eles tiveram diante da cruz de Cristo. Rejeitaram o Salvador. Ficou claro? É essa reação que define o destino deles. Eles que não tinham desculpa, porque eles viram, presenciaram. Aqui, eu posso aplicar este conceito hoje, de que maneira? Mas Mauro, Jesus não está mais aqui, então não tem mais ninguém nessa situação que tenha visto. Não? Quando você recebe a revelação da verdade, quando Jesus opera na tua vida milagres de transformação, quando Ele mostra todo o seu poder na sua vida, e você, no meio do caminho, o abandona, você está na mesma situação dos sacerdotes? Você está entre aqueles que viram, que presenciaram, que testemunharam, sim ou não? Essa é a situação daqueles que estão na igreja, que conhecem a verdade e se afastam ou não a praticam completamente. Em outras palavras, daqueles que não estão no tempo da ignorância. Reação do sacerdote diante da cruz. Se você descer alguns versos, nós estamos no 43, avança comigo, uma outra reação debaixo à frente da cruz. Verso 54. Quem era o centurião? Um soldado romano. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pergunto para vocês, o que o centurião estava fazendo ali? O que vocês acham que ele participou da crucifixão de Jesus? Sim. Mas de repente, quando ele vê a manifestação da natureza, as palavras de Jesus, a maneira como ele estava enfrentando aquela situação,
o centurião diante da cruz toma uma posição diferente. E ele diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Se converteu. Se converteu. A reação dele diante da cruz apaga o ato dele ter participado da morte de Jesus? Percebem? É a reação diante da cruz que determina. Para nós isso está valendo. Qual é a minha reação diante do que eu estou aprendendo? Diante da morte de Jesus? Ela modificou minha vida ou eu continuo vivendo como se isso fosse apenas um fato histórico, que não me afeta? É a minha reação diante deste fato que vai mudar o meu destino. Tamanha a importância disso aqui. É como eu reajo. Quer ver mais uma reação? Evangelho de Lucas, capítulo 23, outra reação no Calvário, muito clara. Outra reação no Calvário, muito conhecida, né? Lucas 23, eu tenho aqui o verso 39, bem rapidinho aqui. Diz assim: um dos criminosos crucificados o insultava. Quem era esse um dos criminosos? Um dos ladrões, né? Jesus morreu ao lado de 2 ladrões. O que esse ladrão dizia? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Percebem? A mesma acusação dos sacerdotes. Salvou aos outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Aí o ladrão repete: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você que salvava os outros. Se tu és o Cristo, então por que o Senhor não se salva e não salva? É a mesma acusação, a mesma visão. Verso 40, mas o outro ladrão, não é? O repreendeu. Repreendeu quem? Aquele primeiro ladrão que estava falando com Jesus, dizendo: tu nem ainda temes a quem? A Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este, apontando para Jesus, nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Teve uma reação diferente? Um blasfemava e fazia o mesmo desafio: se tu és Deus, se salva para provar isso e me salva. Desafiou, mesma postura dos sacerdotes, de incredulidade. O outro, diante da cruz, reação diferente. Aquele ladrão que foi parar ali era bonzinho? Você acha que ele estava ali porque ele era bonzinho? O que aconteceu com ele de uma hora para outra? Se converteu. Senhor, olhou para Jesus: meu Deus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Estava pedindo para Jesus algo que ele não podia pedir para nenhum governante terreno: vida eterna. Ele já estava pedindo isso para o imperador, para o governador romano, podia pedir vida eterna. Ele pediu para Jesus, porque reconheceu em Jesus Deus. Percebem? Reação diferente diante da cruz. E é isso que definiu o quê? Ele era um ladrão. Imagine que ele devia ter estuprado moças, roubado. Verso 43, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, agora, estarás comigo no... O que é que assegurou a salvação eterna deste ladrão? Foi o que ele fez na vida dele? Foi a reação dele diante da cruz de Cristo. Deu para entender? Deu para entender a importância da nossa reação diante da cruz? É o que define o nosso destino eterno. Eu tenho que reagir de alguma maneira. Não reagir já é uma reação, a pior. Se eu continuar inerte, achando que isso não mexe com a minha vida, eu já tomei uma decisão, e foi a pior decisão. Daí a importância do tema dessa noite. Volta ali para Mateus 27, 42, que agora eu quero comentar que ele salvou-se a si mesmo, mas salvou aos outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Mateus 27, verso 42. A gente precisa entender isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Os sacerdotes estavam falando uma bobagem aqui? O que vocês acham? Estou vendo gente que não acha nada. Vou fazer a pergunta de novo. Os sacerdotes disseram: salvou aos outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Eles estavam falando uma bobagem, sim ou não? Eu ouvi sim ou não?
Sim ou não, é uma coisa ou outra, sim ou não? Se dividiu. Vocês estão me deixando confusos aqui, porque agora eu que cheguei convicto aqui, estou em dúvida. Amigos, sem saberem, eles falaram uma verdade fundamental. Salvou aos outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Grande verdade do Evangelho. Não é que ele não podia salvar-se porque lhe faltasse poder. Não é nesse sentido. Jesus podia se salvar. É que ele não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele se salvasse, nós perderíamos a salvação. Ao mesmo tempo, isso é uma verdade. Ele não podia fazer isso porque causaria prejuízo para nós. Ele não podia se salvar e ao mesmo tempo nos salvar. Não que lhe faltasse poder, mas ao mesmo tempo ele não podia fazer. Portanto, do mesmo jeito que os sacerdotes tiveram uma escolha e tomaram uma decisão, do mesmo jeito que o soldado centurião tomou uma decisão, do mesmo jeito que o ladrão teve uma escolha e tomou uma decisão, Jesus Cristo tinha duas coisas para escolher naquele dia: salvar-se a si mesmo ou nos salvar. E ele fez a sua escolha. Escolheu não se salvar e nos salvar. Sem saber, eles disseram uma grande verdade. Ele não podia nesse sentido, ele não podia mesmo. Nesse sentido, ele não podia se salvar, sob pena de colocar em prejuízo todo o plano da salvação. Olha, leia comigo o Evangelho de João aqui, capítulo 3, verso 18. João 3,18, para ver a gravidade disto. João 3,18, tem um verso aqui, Jesus Cristo mesmo, na minha Bíblia está em vermelho, ele disse o seguinte, olha só a importância: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é o verbo que você vê ser aplicado 3 vezes aqui nesse verso? Crer. Salvação tem a ver com crer. Eu acrescento, crer e confiar. Crer e confiar. Tem alguém que acha que crer e confiar são a mesma coisa? Vocês acham que é diferente? Por quê? Qual a diferença entre crer e confiar? Qual a diferença? Tem uma historinha antiga que eu já contei algumas vezes, mas pelo jeito vou ter que contar de novo, bem rapidinho. O sujeito era um equilibrista, desses que andam em cima desses ferros, desses cabos de aço, lá na altura. Vendeu ingressos numa noite de frio, estendeu um cabo de aço do topo de um prédio de 30 andares até o topo do outro prédio, lá no alto, chovendo, frio, vendeu ingresso para ele atravessar. Tomou aquela vara, né? E começou ali a fazer, imagina, ventando, ele balançava naquela altura, a multidão ali embaixo assistindo. As pessoas nervosas, alguns gritando, outros torcendo para ele cair. O ser humano é assim, né? Tem aqueles que torcem para cair. E ele ali fazendo a sua travessia, longo, distante de um prédio para o outro, foi, chegou do outro lado. Aí a multidão, aquele aplauso, aquela vibração, ele chegou do outro lado, lá de cima, não se satisfez, olhou para a multidão e disse assim: quem acredita que eu volto? Aí as pessoas falaram, se ele veio, ele vai. Claro, aí todo mundo, todo mundo. Ele falou, mas tem um detalhe: quem acredita que eu volto, mas na volta eu vou colocar aqui, sabe aquele carrinho de pedreiro que tem uma rodinha na frente? Eu vou colocar a rodinha do carrinho de pedreiro aqui no fio, e eu vou atravessar carregando o carrinho, andando no fio do cabo de aço. Quem acredita? Aí as pessoas falam, mas esse cara é maluco, esse cara vai cair daí, esse cara é louco. Aí já ficaram, né? Não vamos fazer isso não, ele vai cair, esse cara não bate bem na cabeça. Mas tinha uns 3 ou 4 galhofas lá, que disseram assim, cabra bom, gostei, esse é bom, eu acredito. Aí os 3 levantaram a mão, cabra bom, eu acredito. Aí ele olhou lá para baixo e falou assim, de vocês que acreditam, então quem vai subir vai entrar aqui dentro do carrinho e vem comigo. Quantos vocês acham que subiram? Entendeu a diferença entre crer e confiar? Eles acreditavam que ele era capaz de fazer, criam, mas não confiaram a ponto de entrar no carrinho. Você crê em Deus ou confia em Deus? Você tem entrado no carrinho ultimamente? Olha, carrinho não é para qualquer um.
Carrinho é para cidadão da eternidade. Carrinho é para quem tem crachá que vai morar no céu. Cristão que fica aqui embaixo olhando e falando, eu creio em Deus, eu creio. Está de monte no mundo. Por isso que o mundo está assim. Agora, cristão dentro do carrinho, tem pouca gente. Dentro do carrinho. Qual é a função dessa classe bíblica? Fazer quem está aqui embaixo, olhando para cima, dizendo que crê, subir e entrar no carrinho. Função da classe bíblica. É por isso que você vem aqui na quarta-feira e eu também. Porque se a gente não vem aqui e não enche o tanque de fé, a gente acaba pulando do carrinho, quem está dentro. E quem está fora não tem coragem de subir. Então a gente vem carregar as baterias para entrar no carrinho. A função da classe bíblica. Se alguém perguntar para você, o que você vai fazer quarta-feira, toda quarta-feira naquela igreja? Eu vou entrar no carrinho. O cara vai dizer, como? Eu vou entrar no carrinho. É isso que você vem fazer aqui. Eu também. Ou você pensa que eu vim fazer o quê aqui? Eu venho entrar no carrinho. Eu venho me manter no carrinho. Porque se você bobear, você desce. Quem está em pé, cuide para que não. A gente tem que se manter. Quem está dentro do carrinho, se manter. E quem está fora tem que entrar, meu irmão, porque fora do carrinho ninguém vai subir. Ninguém vai com Jesus. Fora do carrinho não vai. Aqui diz que aquele que não crê já está condenado. Significa que até hoje vale para nós esse verso? Aquele que não crê em Jesus vai se salvar? Como Salvador, vai se salvar? Não vai. Agora você imagina, se aquele que não viu Jesus, não andou com ele, não deitou no colo dele, não viu ele curar, não viu ele ressuscitar, vai perder a salvação porque não crê? Imagina a descrença de quem viu. Imagina a descrença de quem viu. Imagina a descrença de quem conhece a verdade, porque ver a Jesus, eu insisto, eu vi a Jesus Cristo. Ele atuou na minha vida, eu tenho certeza. Portanto, aqueles que conhecem a verdade têm uma situação espiritual mais complexa. Esse verso se aplica com maior impacto para nós. Agora imagina, imagina os sacerdotes, tomaram conhecimento que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, 4 dias morto, fedendo no caixão. Jesus ressuscitou e Lázaro andava lá na cidade, e aliás era perseguido para ser morto. Viram, esses homens, olha a natureza humana, esses que viram falam assim, salvou aos outros e não pode salvar-se a si mesmo. Eita, ser humano. Viram e duvidavam, ele ressuscitou Lázaro, eles achavam que Jesus não era capaz de se salvar. Horas atrás, tinham visto Jesus, que tinha sido preso e amarrado, soltar as mãos, os soldados caíram no chão fulminados, ele foi lá, catou a orelha do Malco, que o Pedro tinha cortado com a espada, colou a orelha, viram, os soldados viram, aí chegou lá e disse, salvou os outros, mas não pode nem se salvar. Percebe como é o ser humano? O que Deus precisa fazer mais para mostrar quem Ele é? As pessoas ficam pedindo sinais e milagres. O que Deus precisa fazer mais? Será que nós estamos aqui também dizendo, o Senhor salvou os outros, mas na minha vida o Senhor não está fazendo nada? Nem um empreguinho o Senhor consegue para mim? Será que é essa a postura que nós temos como cristão? Esse tipo de descrença absurda no poder de Deus e desrespeito aos seus planos para a nossa vida. É legal, né? Vai começar o ano, 1º de janeiro, você vê aquelas pessoas sinceras dizendo assim, não, esse ano eu vou mudar minha vida. Esse ano eu vou colocar Deus na minha vida, vou colocar Deus nos meus planos. E as pessoas falam, que coisa bonita que ele falou, né? Vou colocar Deus nos meus planos esse ano. Que bobagem, né? A gente tinha que dizer assim, esse ano eu vou me colocar nos planos de Deus para a minha vida. É outra coisa, né? Você faz os seus planos errados, e aí chama Deus para vir, entra nos meus planos, que o Senhor tem que entrar no meu carrinho. Não, eu tenho que entrar nos planos de Deus para a minha vida, que são os melhores para mim. É por isso que a vida de um monte de gente dá errada, porque ele faz os planos e pede para Deus vir abençoar. Os planos são dele, não são de Deus. Não vai dar certo, de jeito nenhum. Satanás tentou de tudo ali na cruz
Porque tudo isso que nós estamos comentando aqui, salvou-se a si mesmo, salvou aos outros e não pôde salvar-se a si mesmo, desce daí, é rei de Israel, tudo isso aí são pessoas comandadas por quem? Satanás. Claro. Portanto, Satanás tentou de tudo para fazer Jesus desistir da cruz, descer da cruz, abortar o plano da salvação. Ele fez de tudo, porque ele sabia o que estava em jogo ali. Mas Jesus não desistiu da cruz. Por quê, hein? Porque ele tinha consciência de que ele estava numa missão nesta terra. Ele não veio ao mundo a passeio. Ele não veio aqui fazer compras. A minha esposa que brinca, né? Eu vim ao mundo fazer as compras. Jesus não veio aqui às compras nem a passeio, ele veio para uma missão. E ele nunca perdeu o foco. Nunca perdeu o foco do que ele veio fazer aqui. E Satanás aprontando e escarnecendo dele, a maior confusão, e o foco de Jesus no plano, no cumprimento do plano. Ele não perdeu o foco. Sabia muito bem o que ele estava fazendo, a dificuldade do que ele estava fazendo, de conseguir o que ele estava fazendo. Não se distraiu por nada. Pergunto, será que eu, Mauro Braga, ou você, será que às vezes a gente tira os olhos do foco? Será que nós temos um foco? Será que eu já identifiquei qual é o meu foco? Ou será que eu nem sei para onde eu estou indo? Esse é um problema. Será que eu não tenho foco na vida? Será que eu ainda não entendi nada da vida? Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 25. Marcos 15, 25 vai acrescentar mais um detalhe ali no Calvário. Importantíssimo. Agora, a natureza se manifestando, se revoltando diante daquela tragédia de consequências universais, além do planeta Terra, uma consequência terrível. Marcos capítulo 15, tem aqui essa declaração do verso 25, essa informação do verso 25. Diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram. Hora terceira. Se você fizer o correspondente ao nosso horário de hoje, vai dar mais ou menos 9 horas da manhã. A hora terceira. E a Bíblia diz que naquele momento, quando chegou mais ou menos ao meio-dia, que foi a hora que Jesus praticamente entrou naquela situação de maior agonia de morte, ao meio-dia diz que o que aconteceu com o mundo? Bem em pleno meio-dia, a hora do sol, o que aconteceu? Escuridão total, trevas sobre a terra, ao meio-dia. O homem, considerado, ou que se considera a criatura mais inteligente, não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. E a natureza se manifestou em revolta. Escuridão total, trevas no mundo. A natureza se manifestando e o homem sem entender nada do que ele estava fazendo. Escuridão total. Agora, o que importa desse aspecto, além da informação? Mateus capítulo 8, Jesus vai explicar um pouquinho melhor para nós a importância ou a relevância dessa escuridão, porque ele vai fazer uma comparação dessa escuridão aqui, que é o que me importa. Mais do que saber que a natureza se revoltou, Mateus 8, verso 12. Mateus 8, verso 12. Olha o que Jesus vai dizer para nós aqui. Olha o que ele vai comparar. Ele diz assim, vou ler o verso 11 para não perder o sentido. Ou melhor, vou ler o 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Muitos. Mas, Jesus diz, mas, os filhos do reino, esses filhos do mundo, serão lançados fora do reino dos céus. Onde eles serão lançados? Nas trevas, onde haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Veja, quando é que isso vai acontecer? Em que os condenados serão lançados nas trevas e haverá pranto, ranger de dentes e destruição completa por fogo e enxofre. Quando isso vai acontecer? Após o milênio, não na segunda vinda. Segunda vinda vai haver a destruição dos ímpios, mas não o julgamento total do pecado.
A destruição dos ímpios será após o milênio, após os 1000 anos. Então Jesus comparou as trevas com o quê? Com a segunda morte. Ele fez um paralelo entre as trevas e a segunda morte. Significa que quando o mundo escureceu, Deus está claramente fazendo um paralelo claro, porque Deus é luz, está lá em 1 João 1,5, Deus é luz. O que simboliza na Bíblia as trevas, a escuridão? A ausência de luz, a ausência de Deus, presença do mal. Trevas, escuridão, símbolo de mal, símbolo da ausência da luz de Deus. A escuridão é símbolo do mal. Quando Jesus compara a segunda morte, a morte da destruição, com as trevas, ele está ensinando uma coisa para mim e para você que a gente precisa entender. Eu já vi gente dizer assim: mas Mauro, falam da crucifixão de Jesus, uma morte terrível, sem dúvida. Mas Mauro, e pessoas que são queimadas vivas nas favelas? Quando os traficantes pegam, tem um negócio aí agora terrível, parece que é a panela no seu nome, que eles pegam a pessoa, põem numa panela fervendo e a pessoa é assada. Fala, Mauro, já teve morte pior que a de Jesus. Eu não vou entrar no mérito se foi pior ou não, não importa. O que a pessoa não sabe é que esta morte que nós estamos presenciando até hoje é a primeira morte. A morte que Jesus experimentou na cruz é aquela que nenhum ser humano sabe como é, a agonia e a dor, porque é a morte da ira de Deus contra o pecado. Nenhum ser humano experimentou essa morte. Essa está reservada após o milênio. Jesus na cruz passou, sentiu, suportou a agonia da segunda morte, que é a morte da condenação. Algum de nós tem noção do que seja experimentar a ira de Deus contra o pecado? Foi essa morte que Jesus viveu. Nós não sabemos como é essa dor e esse sofrimento. Não compare a morte de Jesus com nenhum outro mártir desse mundo, até porque Jesus não foi um mártir. Jesus não foi mártir, de forma alguma. O mártir é aquele que é morto contra a sua vontade. Ele é pego por uma causa e é assassinado. Jesus não, ele se entregou, ele não foi mártir. Não pense que Jesus foi um mártir, porque ele não foi. Portanto, Jesus, ele experimentou a agonia da segunda morte, ou seja, o que ele arcou no nosso lugar? As consequências judiciais pelo pecado. E eu vou repetir essa frase: ele foi o único ser que experimentou a ira de Deus contra o pecado. E eu só consigo compreender essa ira na cruz, porque até a morte da cruz de Jesus, Deus ainda não tinha despejado a sua ira contra o pecado. É só na morte de Jesus, na cruz, que você vê a ira de Deus contra o pecado, na pessoa de Jesus que foi feito o pecado por nós. Você consegue compreender o que nós estamos falando aqui? É uma coisa muito mais séria. Jesus experimentou a ira de Deus contra o pecado e não contra o ser humano, porque a ira de Deus é contra o pecado. A Bíblia é clara nesse sentido. Portanto, agora vamos começar a encerrar. Mateus, volta lá para Mateus capítulo 27, começar a encerrar. Mateus 27, verso 46. Duas coisas que eu não posso deixar de falar aqui. Mateus 27, verso 46, tem gente que tem dúvida quanto a isso aqui. E diz assim: por volta da hora 9, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Tem gente que tem maior dificuldade nisso aqui, porque isso aqui realmente é uma questão aparentemente complexa, né? Jesus olhando para o Pai e dizendo: Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque eu não vejo mais o seu rosto. Onde o Senhor está? Na agonia. Por que é difícil de entender isso para alguns? Porque esse é o mesmo Jesus que sempre pregou: eu e o Pai somos um só. Quem me vê, vê o. Então, como era possível, se eles são um só, Jesus olhar e dizer: Pai, por que me desamparaste? Porque o Senhor desapareceu. O que explica isso? O que Jesus quis dizer com essas palavras? É uma coisa que a gente precisa entender
Volto, o título da série: o que é preciso saber para ser salvo. A gente precisa entender isso. Naquele momento, Paulo, lá em 2 Coríntios 5,19, ele diz assim, que Jesus, Deus estava consigo mesmo reconciliando o quê? O mundo, se reconciliando com o mundo através de Jesus Cristo. E no verso 21 ele diz: aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós. Naquele momento, na cruz do Calvário ali, todos os pecados do mundo, de todas as eras, estão sobre Jesus. E a Bíblia diz claramente lá em Isaías 59:2, qual é a consequência do pecado. O que o pecado faz? Separação entre nós e Deus. Naquele momento em que Jesus, o Filho de Deus, tem sobre seus ombros, em que ele é feito pecado, ele que nunca pecou, é feito pecado por nós, a consequência mais desastrosa é que naquele momento ele se separa de Deus, o Pai. E a agonia maior de Jesus foi essa. Ele que era um com o Pai, experimentou por aqueles momentos a separação do Pai. Ele olha e não vê Deus, o Pai, porque estavam sobre ele os pecados. Isso é um mistério. Nós estamos explicando isso aqui de forma humana, numa linguagem humana, mas isso aqui é um mistério, isso aqui é uma coisa muito profunda e muito séria. Como é que pode ter acontecido isso? Só o pecado, isso mostra a monstruosidade do pecado, o que ele faz. É algo tão sério que tem essa consequência, e Jesus mostra a sua agonia. Eu garanto para vocês que essa agonia foi mais forte do que a dor dos cravos. A agonia de se sentir separado de Deus e o medo de talvez nunca mais conseguir reencontrar o Pai por causa do pecado. Ele experimentou isso. Sabia todo o plano, conhecia tudo. Mas a agonia foi tremenda para Jesus. Ele olha e não vê o Pai naquele momento. Ele foi feito pecado, ele que nunca pecou. Agora, olha aqui comigo, último verso dessa noite, João capítulo 19, que é a última manifestação muito importante que eu não podia deixar de mostrar do Calvário. Tinha outras, mas pelo tempo eu vou ficar nessa aqui, essa não dá para deixar, que mostra o êxito, a vitória de Jesus. João 19, verso 28. João 19, 28 diz assim: mais tarde, preste atenção nessa frase, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de sopo e chegaram-no à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, o que ele disse? Está consumado. E inclinando a cabeça, o que ele fez? Entregou o Espírito. Eu gosto mais da tradução que fala que ele rendeu o Espírito. Ele disse, está consumado. Qual é a importância dessa declaração de Jesus para nós? O que significou para o universo, para os anjos, para todos os seres e todos os planetas, essa declaração de Jesus? Significa, eu venci o pecado. O pecado está destruído. O homem, por essa minha vitória, readquiriu o direito à vida eterna, aqueles que crerem. Mostra quando ele diz, sabendo Jesus que estava consumando, mostra que durante todo o tempo em que ele foi cuspido, em que ele foi chicoteado, em que ele foi massacrado, torturado, por todo o tempo, por mais que as pessoas não entendessem, ele estava no total controle da situação. Tudo era parte do plano. Ele estava no comando da situação, para que se cumprissem as Escrituras e o plano de Deus. O comando na mão de Jesus, embora o mundo não percebesse, os seus discípulos não entendessem, se afastaram dele entendendo, como eu vou seguir um Deus que não consegue se salvar? Como eu vou conseguir um Deus que numa hora dessa deixa fazer isso com ele? E Jesus no total controle. O que eu, Mauro Braga, aprendo com isso aqui? Que nos momentos de maior dificuldade, em que a ação de Deus se torna incompreensível para mim, Deus já se tornou incompreensível para você em algum momento? É possível que sim. Mas no momento em que algum ato de Deus se torna incompreensível, eu preciso confiar. Porque o comando está na mão de Deus, ele não perde o comando.
Jesus não perdeu o comando, sempre esteve nas mãos dele, ele sabia tudo o que estava acontecendo, tudo parte de um plano traçado desde a eternidade, um plano de amor que envolvia esse sofrimento. Amigos, é simples, eu aprendi de certa maneira, entre aspas, há uns 20 e tantos anos atrás, eu tinha um cliente, não vou citar o nome dele aqui, e ele estava sofrendo uma execução do Estado por impostos, era muita coisa. Eu diria para vocês, não vou me lembrar depois de tantos, mas eu diria que é dinheiro de hoje, é como se alguém entrasse no meu escritório dizendo: Mauro, eu estou sendo executado por uma dívida de 20 milhões de reais, um empresário. E eu fiz uma pergunta para ele, jovem, começando a profissão, eu falei para ele: como você consegue dormir devendo 20 milhões de reais? Como você dorme? Ele falou: durmo tranquilo, eu não tenho como pagar, se eu estivesse devendo 2 milhões, eu não dormiria, porque eu tenho, mas 20 eu não tenho. Durmo tranquilo, nunca ninguém vai receber 20 milhões mesmo, porque eu não tenho 20 milhões. A situação do pecador é essa, a nossa dívida é impagável, ela custou a vida do Filho de Deus, a nossa dívida é impagável, Deus teve que assumir a nossa dívida na cruz, por amor, e hoje eu tenho como dormir. A nossa dívida é impagável. Por isso Jesus pagou. Se você crê nele, quando chegar na sua vez lá no livro do céu, que tiver lá o nosso processo, cada um tem a sua folha no processo, corrida. Sabe o que vai estar escrito? Vai ter lá provavelmente tudo aquilo que a gente fez de besteira, tudo registrado lá. Mas vai ter um carimbão do céu desse tamanho, sabe aquele que as lojas batem lá no caixa? Pá, pago. Próximo caso, seguinte, Satanás, peraí um pouquinho, pago. Jesus pagou na cruz, ele acreditou em Jesus, creu. Próximo caso, pago, carimbão. Como é que está a sua folha lá no céu? Já bateram o carimbo, não? Não é bom se preocupar com isso, ou você vai continuar vendo novela, assistindo filme? Se você já tem o carimbão, tudo bem, você está com a vida ganha. Mas se você não tem, eu no seu lugar me preocuparia em ter o carimbão. Acerta a tua vida com Deus. Como é que você faz isso? Tua reação diante da cruz. Quero encerrar. Eu quero encerrar com essa parte de que Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, a explicação teológica que eu aprendi lendo vários livros, é essa que eu passei para vocês. Vários livros de teologia, alguns até que o pastor João me indicou, livros maravilhosos que eu tenho lido. E a explicação dos teólogos é essa, para esse momento misterioso, é que o pecado fez separação e Jesus não podia ver o rosto de Deus. Teológica. É essa a explicação. Acrescentando coisas mais profundas, mas resumindo é isso. Mas há uma outra maneira de se ver isso que eu gosto demais. Fica imaginando, se você tivesse sido vítima de um sequestro, e você por alguma razão estivesse sendo torturado por um sequestrador. Isso presente nos nossos dias aqui. Imagine que você está sendo torturado, você está apanhando, está sofrendo violência de toda a espécie. Vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria que naquele momento ele trouxesse o seu pai e a sua mãe para ficarem vendo você apanhando, sendo torturado? Você gostaria? Você queria que seu pai visse? Aquele sofrimento de Jesus era algo que ele tinha que assumir, não tinha jeito, ele tinha que passar por aquilo. Aquilo que ele podia se livrar, ele se livrou. Exemplo, ele tirou de dentro dele todo o ódio, toda a mágoa. Daquilo ele podia se libertar. Então, ao invés de ter ódio pelos seus assassinos, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Se livrou do ódio, se livrou da mágoa, se livrou do rancor. Quer dizer, as coisas que Jesus pôde se livrar no Calvário para sofrer menos, ele se livrou. Mas aquela dor e aquele sofrimento ele não podia se livrar por nossa causa. Mas o Pai, por misericórdia, por amor, livrou Jesus de um sofrimento terrível. No momento de maior agonia,
Quando Jesus olhou para cima, o pai escondeu o seu rosto para que o filho não sofresse mais. Eu prefiro ver assim. Combina com Deus, com o amor de Deus. Jesus olhou e não viu o pai. Se ele visse, ele ia sofrer mais do pai assistir aquilo. Eu prefiro ver assim. Eu vejo o amor de Deus dessa maneira. Isso é uma coisa que a gente vai levar a eternidade para tentar entender o amor de Deus. Na próxima quarta nós vamos seguir falando do amor desse Deus por nós. Transforma a nossa vida, porque Ele nos constrange a cada dia. O pastor vai orar por nós nesse momento.